E a verdade é que eu vou me mudar. Eu vou me mudar. Olá, amigas. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia. Tenho um canal aqui no YouTube, mas falo sobre moda e ser estilosa nas minhas redes sociais. Atualmente fiz esse canal pra poder mostrar um pouco mais da minha vida, de como é ser uma blogueira em tempo integral, de como que é a vida, os perrengues. E, gente, eu acho que esse era um dos vídeos que eu mais estava ansiosa pra fazer, pra contar pra vocês que era que eu vou me mudar. Pra contar pra vocês tudo, porque sempre teve essas dúvidas, mas eu nunca vim responder porque eu estava esperando exatamente esse momento. Também vou dar dicas de mudança de móveis, de como montar móveis sobre casa. Então, se você tem essa vontade de se mudar, se você tá se mudando, também tá no processo de mudança, quer ir morar sozinha, já se inscreve no meu canal, porque os próximos vídeos vão ser todo diário de mudança e diário de reforma. Mas, Ju, diário de mudança e diário de reforma, não tô entendendo nada. Então vem que eu vou explicar pra vocês. Vocês sempre me perguntaram se eu tinha 2 quartos, porque às vezes eu gravava aqui e às vezes eu gravava no meu quarto. E a verdade é o porquê que eu decidi me mudar e por que eu tenho 2 quartos. Essa casa aqui, ela não é minha, gente. Eu não moro aqui. Essa casa é do meu namorado. Então, por isso que vocês me veem gravando mais aqui e menos na minha casa. Eu tenho a minha casa com o meu quarto que eu divido com os meus irmãos. Esse é um dos porquês que eu decidi me mudar. A minha casa, onde eu moro, ela é muito baixa. Então, ela não tem luz. Quando eu comecei na internet, eu realmente dava um jeito. Só que hoje em dia, que eu já tenho mais de 100 mil seguidores e eu quero crescer com mais qualidade, começou a se tornar muito ruim pra mim gravar na minha casa. Outro ponto é, eu tenho muitos irmãos. Mesmo que já alguns tenham casado, eu ainda vivo com 2 irmãos. A minha mãe tem o gato. E aí a minha mãe, às vezes, vem irmã minha na minha casa, com sobrinho, com criança. Isso começou a se tornar um pouco ruim pra mim gravar. Porque, como eu disse, eu divido meu quarto com os meus irmãos. Então não é qualquer momento do dia que eu quisesse, eu poderia gravar. Outra coisa que era muito ruim pra mim na minha casa também, era a questão da iluminação. Por ser uma casa baixa, não tinha iluminação. E a gente sabe que isso é, tipo assim, obrigatório pra quem grava vídeo. Por muito tempo eu investi em ring lights, vou deixar umas fotos aqui. Só que, gente, acaba que sempre fica uma luz muito feia atrás. Já recebi diversos comentários de tipo, o seu rosto tá oleoso. Essa sombra atrás. E, gente, era tudo por causa da luz. Você tem que ter muitas luzes num ambiente que não é bem iluminado. Eu já investi em luzes, softbox, coisas caras, mas mesmo assim, continuava não satisfeita com a iluminação. Já aqui na casa do meu namorado, é uma casa que é um pouquinho mais iluminada, só que eu gosto de vir aqui pra trabalhar, porque aqui, gente, eu consigo ficar sozinha. Então ele vai trabalhar e eu consigo ficar aqui. Aí eu acabo arrumando a casa pra ele, cozinho. Isso é bom, porque eu consigo ficar quieta. E aí, gente, então eu decidi que eu não iria mais morar com a minha mãe. Aí vocês devem estar pensando, então você vai morar com o seu namorado? Amigas, nós vamos ter a nossa própria casa. Eu também quero dizer já pra vocês, antes que vocês fiquem curiosos, do porquê que eu também decidi não morar aqui. Desde todo esse rolê, eu tô meio sem uma casa fixa. Porque eu tenho a minha casa onde eu gravo os vídeos, todas as minhas roupas estão lá, tudo meu tá lá. Mas, quando eu venho pro meu namorado, passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. Então, você já consideraria que você mora aqui, Ju? Não, gente, eu moro na minha casa. Só que as minhas coisas todas estão lá, mas eu passo muito mais tempo aqui do que em casa. Meu namorado, ele mora aqui, a casa própria dele, mas voltando ao meu trabalho, tem motivos pessoais, mas voltando ao meu trabalho, tem a questão de que no meu bairro, aqui não passa correio. Ele simplesmente não entrega. Isso é muito, muito ruim pra mim, que trabalho com internet, que recebo recebidinho, que faço muitas publis. Então já teve diversas vezes que eu perdi trabalho justamente por morar onde eu moro. E aí as coisas chegarem no correio, eles não enviarem pra minha casa, travar lá e voltar, e eu acabar perdendo o trabalho. As marcas, elas não disponibilizam o código. Elas só disponibilizam, sei lá, tipo, muitas semanas depois que já tá lá. E aí o correio não avisa. Muito de vez em quando, eu implorando pra marca, eu consigo algum código, e aí eu vou lá e pego, tenho que ir no correio, ficar indo e voltando muitas vezes. E aí eu acabei desistindo de muitos trabalhos por causa disso. Outro ponto é, a minha casa, ela é realmente grande. Por mais que eu divida quarto com os meus irmãos, ela é uma casa grande. Mas a casa do meu namorado não é. Eu comecei a sentir muita necessidade, gente, de gravar mais a minha rotina, expandir mais o meu conteúdo e não ficar só ali em moda. Porém, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho, tipo assim, uma casa instagramável e uma casa onde eu posso gravar todo o lugar, sabe? A gente também tem muita questão da iluminação aqui no meu namorado. É melhor do que a minha casa? É. Mas a casa dele ainda é rodeada de outras casas em volta. Então acontecia uma coisa que era muito ruim. Por mais que eu trouxesse as minhas roupas pra cá e tentasse gravar aqui, quando é época de calor, porque era uma casa muito baixa, eu passava muito calor aqui. Eu não conseguia gravar de jeito nenhum. Era um calor absurdo, porque a casa tem poucas janelas. E aí, quando é frio, é muito frio. Vocês podem ver que eu vou aparecer nesse vídeo, gente, com todos os dias eu vou estar com isso daqui. Porque eu boto blusa e eu ainda boto isso daqui e eu ainda sinto muito frio. O ponto que fez eu não querer morar aqui com ele é muito barulho. A rua onde é localizada a casa do meu namorado é muito barulhenta. Então, muitas vezes eu deixei de fazer vídeo porque tava um som alto aqui na frente do cacete, sabe? E quando não é assim, é muita criança gritando. A nossa casa ela é muito perto da rua. Então, tipo assim, é muito barulho. De final de semana, pelo menos uma vez por mês, tem umas festas aqui na rua que vira a noite inteira. E isso me incomodava muito. Então, eu nunca quis morar aqui fixo com ele, mas eu também nunca quis deixar minha casinha e ficar lá, entendeu? Eu sei que algumas de vocês podem falar, Ju, mas tem coisas que você pode consertar, reforma, tem coisas que você pode mudar. E assim, gente, na minha casa, realmente, se eu fosse ficar lá, eu ia ter que construir em cima, porque ela é uma casa baixa, como eu falei, eu teria que construir em cima. Dá um gasto do caramba, certo? E eu também acho, gente, que, tipo assim, quem trabalha com internet, a gente tem uma rotina muito doida. Um dia, uma semana, a gente tá acordando muito cedo, e na outra semana a gente tá madrugando pra trabalhar. E se eu fizesse uma casa em cima da minha mãe, eu ia estar o tempo inteiro, gente, arrastando coisa pra gravar, ia sempre cenário novo e luz, enfim. Também, gente, eu já namoro há muito tempo. E aí eu já tinha essa vontade também de sair de casa. Então esse é um dos porquês que eu não vou mais ficar na minha casa. Já aqui na casa do meu namorado, mesmo ele tendo casa própria, e a gente tendo como reformar,
Eu realmente não gosto daqui e não quero ficar aqui. Eu sinto, sendo bem sincera com vocês, tudo é sobre o ambiente que a gente tá. Então se você mora numa rua onde é muita gritaria, onde é briga o tempo inteiro, que os vizinhos querem se matar, gente, você não vai se sentir bem, sabe? Um certo dia, isso já vai fazer um ano, eu fui tomar banho, virei pro meu namorado e falei assim, é o seguinte, eu vou embora. Eu vou alugar a minha própria casa, aqui tá muito ruim pra trabalhar há um tempo, gente. E, tipo assim, não é só escolhas, sabe? Como eu disse sobre o meu trabalho. Quando eu fui pra o Mercado Livre, no evento do Mercado Livre, gente, eu fiquei no Airbnb 5 estrelas, no meio da cidade de São Paulo, em um dos pontos mais turísticos de São Paulo. Eu conheci pessoas naquele evento que faziam 10 mil reais por dia. Eu conheci pessoas que faziam 100 mil reais por mês. Então, assim, eu tive um choque de realidade tão grande. Quando eu fui pra São Paulo, tem muita pessoa que fala assim, ai, Ju, mas eu vou nesses lugares, eu não me sinto que eu pertenço lá. Gente, eu me senti tão pertencente, vocês não têm noção, eu não queria voltar pra casa. E aí, tipo, sabe aquele choque que você tem? Você fala, gente, não dá mais? Tipo, eu não tô me referindo assim, querendo ser maior do que alguém, ou falando, tipo assim, não sei o que. O começo, todo mundo tem um começo. Então, no começo me serviu muito aqui, me serviu muito a minha casa. Só que agora eu já tô expandindo, e eu sinto, gente, que eu travei, sabe? Todo vídeo que eu tenho, não é questão de, tipo assim, não tenho vontade de gravar. Eu tenho vontade de gravar, tenho muitas ideias de vídeo, tenho equipamentos legais, mas os meus cenários sempre dão algum problema, ou sempre tá muito frio, ou sempre, tipo assim, não tem luz nenhuma pra mim gravar o vídeo, eu penso em um vídeo e ele sai, sabe, eu não tenho vontade de fazer mais nada. Ou então tá tão quente que eu nem consigo trocar de roupa, eu faço uma maquiagem, 10 minutos gravando, a maquiagem craquela inteira. Isso começou a me incomodar muito, porque eu falei, gente, se eu quero avançar, qual que é o próximo passo? Eu tô tendo muito problema, justamente com localização e com casa. Então por que não me mudar? Eu pensei muito sobre o que eu queria fazer. Cheguei nele e falei, amor, é o seguinte, vou embora. E eu fiquei esperando, assim, uma resposta dele, e ele simplesmente virou pra mim e falou assim, amor, eu vou com você. Então nós vamos juntos, finalmente e oficialmente morar juntos. É uma loucura você sair de casa própria pra ir morar de aluguel. Novamente, eu sei que vão ter pessoas que não vão entender, mas pra mim é extremamente importante agora. Eu preciso dar esse passo pro meu trabalho, pra minha vida fluir melhor, sabe? É uma coisa que é passageiro. Eu não vou viver de aluguel, sabe? Pro resto da vida. Eu não vou, tipo, não ter uma casa, entendeu? Eu pretendo sim ter uma casa, só que hoje em dia eu não moro na Central de São Paulo, que é o centrão de São Paulo. E toda a minha vida, gente, se concentra lá. Todos os eventos são pra lá. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra São Paulo, gente. Tipo assim, e pegar trem, e pegar metrô. E é chato pra cacete. Então, digamos que essa nova fase, essa nova casa, é um preparo para que eu finalmente possa comprar a minha casa, que eu possa ir para São Paulo de uma vez, sabe? Então vão ser alguns anos, não sei quantos, mas vão ser alguns aninhos que eu vou sim estar numa casa de aluguel, porém me preparando para minha casa própria do jeito que eu sempre quis. E é sempre assim, gente, a gente começa com o que pode e depois a gente conquista o que a gente quer. E graças a Deus e graças à internet, isso aconteceu muito mais rápido, porque quando eu conversei com ele, tá fazendo um ano. Tá fazendo um ano, esse mês, que foi em junho do ano passado. Eu falei pra ele, olha amor, eu não quero mais ficar aqui, eu não vou ficar aqui, eu também não tô gostando do cenário da minha casa, tá uma pra gravar. E aí, eu ainda era CLT, na época, nós tínhamos duas opções. Porque morar de aluguel, a gente realmente sabe que é uma coisa que é complicada. Então, você tem que ter o dinheiro todo mês. Muitas pessoas que moram de aluguel, elas são CLT fixo. Então, como uma pessoa que é autônoma e não sabe quanto dinheiro ela vai ganhar no próximo mês, como que ela se muda e vai pra uma casa de aluguel, saindo de uma casa própria? É loucura. Mas, tudo dá certo se você tiver planejamento. Então, eu precisei adiar essa decisão por vários meses. Também tive a cirurgia da minha mãe. E eu continuei adiando. Mas nós decidimos que essa casa aqui, que é a nossa casa principal, ela vai ser reformada e ela vai ser alugada. Então nós já começamos a reformar, mesmo estando aqui dentro. Porque não seria nada inteligente a gente sair dessa casa, pagar aluguel e ainda reformar essa daqui. Decidi esperar com muita dor no coração, ficar aqui mais um pouco, ficar um pouco mais na minha casa. Todos esses tempos eu estava na minha casa, por isso que eu não estava gravando. Porque aqui a gente estava reformando tudo. Então a gente tá reformando sim a casa, nós vamos sair dela pra poder alugar. Porque eu, com o dinheiro do aluguel dessa casa, a gente vai pagar outra casa ou incluir um dinheiro a mais. Porque a casa que eu quero, ela é maior, é uma casa mais iluminada, num ponto melhor na cidade. Então ela vai ser mais cara, mas isso já vai dar um conforto extremamente bom pra gente. Outra coisa boa é que se der algum problema na nossa casa de aluguel, se a gente não conseguir achar uma casa boa, a gente sempre vai ter pra onde voltar. Porque essa casa é nossa, a gente pagou, então é uma casa própria. E isso me deixa um pouco mais aliviada, que caso der algo errado, eu sempre vou ter pra onde voltar, eu não vou ficar desabrigada. E enfim, gente, é sobre isso. Queria muito conversar com vocês, então nós fizemos a frente da casa um pouquinho mais afastada, pra ela ficar um pouco mais afastada da rua. Nós fizemos varanda em cima, então a pessoa vai ter onde lavar roupa, vai ter onde estender roupa, porque aqui a gente não tinha e era muito ruim. A casa também tem um cômodo bem grande, onde a gente vai dividir sala e cozinha americana e um quarto. E a cozinha, gente, ela também tá quase toda pronta quando a gente pegou essa casa, porque a gente não construiu ela do zero, a gente já comprou de outra pessoa. Tinha muita coisa pra reformar. E uma das coisas que eu acredito que dava muito calor aqui era o telhado. Então a gente fez toda a parte já do telhado. A gente já fez a metade da casa de laje, que é onde vai ser em cima, onde o pessoal vai poder estar ali, tem um espacinho pra eles poderem lavar roupa. Também quero mostrar pra vocês a planta, gente, porque se eu mostrar agora como que tá a laje, como que tá tudo, tá muito feio, gente, porque o processo de reforma é muito chato, faz muita bagunça e é muito feio. Olha, tá tudo no bloco, a gente ainda tá reformando, a gente vai ter que colocar, a gente fez o telhado, mas a gente ainda vai colocar forro, vai colocar isopor pra ter uma isolação térmica melhor, sabe? A gente fez a laje, então a gente vai fazer um forro. Eu ainda tô muito em dúvida se vai ser um forro de PVC ou de MDF. Não, nesse não, gente. Esqueci o nome, mas enfim. Vou mostrar pra vocês
E enfim, gente, vai ser isso por enquanto. Vai ser muito legal o diário de reforma, porque tá sendo muito novo pra mim. Enquanto eu tô conversando aqui com vocês, eu tô com vários móveis novos. Eu finalmente vou poder comprar todos os móveis novos, mobiliar minha casa do meu jeito. E assim, é muito gratificante. É, quando eu tomei a decisão, eu fiquei com uma dorzinha no coração. E, claro, a gente tem muito medo, mesmo porque, tipo assim, se meu namorado não topasse, gente, ir morar comigo, eu iria morar sozinha, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente às vezes tem que pôr um pezinho no chão pra Deus dar o chão, sabe? A gente tem que dar o primeiro passo. E, graças a Deus, todas as coisas fluíram muito bem. Agora, pra gente poder se mudar pra nova casa, precisa terminar essa, e aí eu preciso comprar uma geladeira e uma máquina de lavar, que eu tô pesquisando muito. O armário eu precisava comprar, ele já tá aqui atrás de mim, a gente tá montando. E enfim, gente, falta pouca coisa. Eu quis deixar também, né, pra contar pra vocês quando chegasse mais perto, porque agora vocês vocês finalmente podem pegar o processo todo de ver o antes e o depois, ver todos os móveis sendo montados, e também me ajudar na escolha da nova casa, gatas, porque assim, essa nova casa, eu vou ser bem rígida, tá? O primeiro ponto da minha nova casa ela precisa ser muito bem iluminada. Então ela precisa ter muita janela, ela precisa ser uma casa que ela seja virada pro sol, porém ela não pode ser quente. Então eu não sei se vai ter que ser uma casa embaixo da outra, se vai ter que ser uma casa já muito alta. Mas tem esse ponto. A iluminação pra mim é crucial na minha nova casa. Outro ponto que precisa ter, amigas, eu não quero um lugar barulhento de novo, nunca mais. Pra uma pessoa que trabalha em casa, a gente, isso é tipo assim, uma tortura, sabe? Então não quero lugar que tenha 1000 crianças, não quero lugar que tenha parquinho perto, academia perto, tipo assim, o perto que eu falo é tipo assim, na frente da minha casa, sabe? Um parquinho. Amigas, eu estava gravando e aí meu celular desligou. Na verdade foi o microfone, ele desligou, acabou a bateria. E agora que eu vi quando eu estava gravando, ainda bem que eu não desmontei o meu cenário, mas enfim, gente, o que eu estava falando pra vocês gente, não pode ter, tipo assim, um comércio, um bar que, tipo, os outros bebe, que faz festa, essas coisas na minha casa. Pelo fato de que eu gravo, então é uma coisa que eu não quero. Outra coisa que eu não quero é uma casa colorida também, tinha falado isso no vídeo, aqui ficou sem som o vídeo depois disso. Mas eu preciso de cenários neutros, como essa parede, porque eu já gravo, então tem decoração, tem o meu branding de marca, que tipo, eu posso levar pra qualquer cômodo, então eu não posso ter uma casa assim super colorida, sabe? Uma parede amarela, outra parede azul, outra parede rosa. E enfim, gente, eu disse no vídeo que eu ia mostrar pra vocês como é que tá. E aí, gente, aqui quando eu tiro esse daqui, que vocês, ó, olha isso. A gente tá fazendo toda a parte da elétrica, a gente já subiu o telhado, olha como que ele era baixo. A gente tirou as paredes, olha lá atrás também, ó. Não tem parede, gente, minha casa não tem parede mais. A gente tá tudo aqui, a gente ainda vai ter que fazer, porque tá no bloco ainda. Então ali é a laje, aqui é o telhado, e ele vai vindo até a cozinha. Como eu disse, a cozinha já tá quase toda pronta. Mas é muito engraçado, gente, a minha casa não tem parede, porque parece aqueles cenários prontos. E enfim, essa parede aqui, ela foi montada andaimes nela, por isso que ela tá toda assim, ó, suja. Então a gente vai ter que refazer tudo, gente. Ainda bem que eu tenho irmão pedreiro, né, mas tá tudo certo. E o que eu disse no final do vídeo é que, graças a Deus, tá tudo andando muito rápido. Eu tô muito ansiosa pra finalmente mostrar os móveis pra vocês, pra finalmente mostrar como que tá tudo, porque enquanto eu tô falando aqui, gente, meu armário chegou. E tudo novo, tudo que eu vou comprar com meu dinheirinho. E graças a Deus, sou muito grata, gente, de poder, tipo assim, ter essa liberdade de alugar uma casa onde eu quiser, de comprar as coisas que eu quiser, nova. É um sentimento muito incrível, que graças a vocês, hoje eu posso ter. E enfim, no próximo diário de reforma, gente, eu já vou mostrar tudo, tá? E vou mostrar a planta também da casa, porque aí vocês vão entender sobre o que eu tô falando e como que ela vai ficar. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E enfim, amigas, é isso. Eu vejo vocês no próximo vlog do canal. Por enquanto, isso daqui, ó, é o spoiler que vocês vão ter, tá? Que a casa tá uma bagunça. Então, tipo assim, eu quero mostrar tudo pra vocês, mas eu quero mostrar a planta, porque aí vocês vão começar a entender melhor. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo do canal. Tô super animada pra viver essa fase com vocês e vocês me ajudarem a escolher, gente. Me ajudarem a escolher minha nova casa, ajudarem a escolher meus móveis. Vocês vão ter que me ajudar com tudo.